Olá pessoal, sou Richard Laos da comunidade Enfermeiros do Bem e a aula de hoje é sobre um assunto atual que voltou à tona aí devido a um surto em Campinas. Vamos falar sobre a febre maculosa brasileira. Sempre importante relembrar e se atualizar sobre esse assunto, tá? A febre maculosa ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença infecciosa transmitida entre animais e pessoas. É uma doença infecciosa febril aguda que tem uma alta taxa de letalidade. A sua letalidade varia entre 25 a 35 por cento ali, mas se ela não for tratada de forma precoce, ela pode chegar a 70, 80% de óbito ali. Então, o importante é a gente identificar, diagnosticar rapidamente esse paciente, já iniciar esse tratamento para que a gente tenha uma melhor recuperação, tá? Ela é transmitida pelo carrapato estrela, que é da família Amblyoma caginense ou sculptum. Existem outros tipos de carrapato que também transmitem, mas com menos frequência. A maior incidência acontece no carrapato estrela dessas duas famílias de Amblyoma que eu passei aqui. E esse carrapato ele é portador de uma bactéria, a bactéria Rickettsia rickettsii, né? Que é uma bactéria que eu vou explicar um pouco a mais à frente ali como que ela funciona e como que ela atua. O carrapato estrela, que é esse daqui, estou mostrando para vocês aqui em cima, um grandão, ele é o Amblyoma canginense, Amblyoma sculptum, e ele é o carrapato que é o portador dessa bactéria Rickettsia rickettsii. Você olhando aqui, né, na foto parece que ele é grande, mas eu trouxe uma foto aqui de um dedo e o tamanho dele para vocês entenderem e comparar. Então nessa foto tem ele de 4 tamanhos, tem ele pequenininho aqui, que é a larva, que é conhecida como miquim também, que é aquele pequenininho, ele tem um alto poder de transmissão já nessa fase. Tem a segunda muda dele aqui, o segundo tipo, que é o ninfa, que é um pouco maior. Aqui ele já passa de 3 para 4 patas, ou para 4 pares de pata. Eu vou mostrar também um pouco mais à frente. Também é altamente transmissível. E aqui já tem ele na fase adulta, com 2 tamanhos aqui, que também pode transmitir, tá? É, Esse carrapato, como eu disse, ele é portador da bactéria e a transmissão da bactéria ocorre durante toda a sua vida quando esse carrapato é infectado. Então, a partir do momento que ele é infectado, ele passa a ser transmissível durante toda a sua vida, que varia entre 18 e 36 meses, inclusive contaminando seus filhotes que já nascem infectados. Então, uma vez que esse carrapato é infectado, ele transmite também a infecção para os seus filhotes que já nascem infectados, tá? Uma diferença aqui entre o canginense e o sculptum é que o canginense ele é mais encontrado no bioma amazônico no norte do país. Também é encontrado aqui, mas com mais frequência lá. E o sculptum já é mais encontrado no Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Então mais na região sul-sudeste, tá bom? E Cerrado também, centro-oeste. O carrapato estrela, como que é a transmissão dessa doença, tá? Da doença de febre maculosa. Então, o carrapato estrela ele transmite a doença através do processo de alimentação. Ele se agarra na pele, corta a superfície. Então, primeiro ele encontra um hospedeiro, né, o ser humano ali, e aí ele se agarra, corta a superfície, insere um tubo de alimentação que secretam líquidos e possuem farpa para melhor se prender à pele. Então, ele tem ali uma garra, um ducto, né, que isso ele perfura a sua pele, solta um líquido ali, um tipo de cimento que é para se fixar melhor e algumas farpas também para prender. E aí, durante esse processo, ele secreta uma saliva que tem propriedades anestésicas, para que você não sinta dor ou perceba ele ali. Então, ele solta um pouquinho dessa secreção ali com propriedades anestésicas, e isso acontece mais com o carrapato miquim, que é aquela larva, a primeira fase, ou na ninfa, na segunda fase. O carrapato adulto já não tem tanto esse poder de saliva com propriedade anestésica, e ele é mais dolorido. Quando ele pica, você consegue identificar mais facilmente. Então é mais fácil você se contaminar com esses carrapatos menores, tá? E aí, como esses pequenininhos, né, da primeira e da segunda fase, soltam essa propriedade anestésica, se eles estiverem em uma parte do seu corpo bem protegida ali, passam dias sem que você perceba,
sugando ali, se alimentando do seu sangue. E ele pode sugar o seu sangue durante vários dias, e na sucção desse sangue ele ingere patógenos, né, substâncias que você tem. Então, por exemplo, quando ele faz esse mesmo processo na capivara e a capivara está infectada, como ele fica vários dias sugando sangue, se o sangue da capivara estiver contaminado com a bactéria já, ele contrai essa bactéria e aí depois ele transmite essa bactéria. E aí, quando ele está no ser humano, durante esse processo, a saliva do carrapato entra na pele do hospedeiro e também transmite os seus patógenos. Então, da mesma forma que ele recebe sangue, ele se contamina, como ele joga saliva dentro do seu organismo durante esse processo, ele também joga saliva com essas bactérias contaminadas e acaba transmitindo a doença para o seu hospedeiro. Após essa alimentação, ele se solta e procura um novo hospedeiro. Ele fica se alimentando cerca de 7 a 10 dias ali, acabou essa alimentação, ele se solta, volta para o ambiente ali até encontrar um novo hospedeiro, tá? A partir de 4 horas de alimentação já pode transmitir a doença. Então, se o carrapato ficar mais de 4 horas sugando seu sangue, ele já pode transmitir. A transmissão geralmente ocorre entre 6 e 8 horas, a partir de 6 e 8, mas com 4 horas ele já pode começar a transmitir esta doença, tá? Quando você for retirar esse carrapato, tem que tomar muito cuidado, de preferência tirar com uma pinça, para que você não esmague o carrapato ou esse tubo de alimentação, e isso faça com que entre uma quantidade maior de saliva ou secreções ali contaminadas dentro do seu organismo, né? Ou que fique preso parte ali desse tubo de alimentação ou farpa dentro do seu organismo e continue te contaminando. Então, o ideal é tirar ele com muito cuidado, com uma pinça, para que você evite que vá mais secreção para dentro do seu corpo ali. Qual é o ciclo de vida desse carrapato? Então, cada carrapato fêmea bota ali entre 3 e 5 mil ovos, né, no solo. Após 50 e 60 dias de incubação, acontece a eclosão desses ovos e o nascimento das larvas com 3 pares de pernas, que são conhecidos como miquins. Tá? Essa larva procura um hospedeiro, se alimenta entre 5 e 10 dias e retorna ao solo. Então, geralmente essa larva pequenininha procura um hospedeiro, uma capivara, algum animal, fica 5 a 10 dias se alimentando dele, se solta, volta para a natureza, e aí tem esse primeiro processo que ela se torna uma ninfa. E aí ela passa a ter 4 pares de perna. Nessa fase de ninfa, ela pode ficar até 1 ano na natureza, longe de um hospedeiro, sobrevivendo com essa quantidade de sangue que ela se alimentou. Após esse período, ela encontra um novo hospedeiro, se alimenta nele entre 5 e 10 dias e retorna ao solo, e aí já se torna adulto. Na hora que ela se torna adulto, que é essa outra transformação, ali que ela se diferencia entre macho e fêmea. E nessa fase ela pode ficar até 2 anos na natureza, longe de um hospedeiro, sem se alimentar, que ela sobrevive também. Depois ela volta a um hospedeiro, seja ele uma capivara, um ser humano, e ocorre o acasalamento. O acasalamento na fase adulta, geralmente no momento do acasalamento, o macho morre e a fêmea se alimenta, volta ao solo, deposita os seus ovos, entre 3 mil e 5 mil ovos, e na sequência ela morre, acabando o ciclo de vida. Então aqui embaixo eu trouxe um pouco do ciclo, né, que é a larva que se transforma, né, que é o miquim, depois ele passa para a fase ninfa, depois ele passa para a fase adulto, sendo fêmea ou macho, depois ele passa para a fase de acasalamento e depois ele volta para a natureza para botar mais ovos, e aí o ciclo continua acontecendo. Falando um pouco sobre a bactéria Rickettsia rickettsi. Ela é encontrada em certos tipos de carrapatos, pulgas e piolhos também. Ela é um cocobacilo, gram-negativo, pleomórfico, ou seja, ela não tem uma forma definida, tá? Sem motilidade, ela não se locomove ali, e ela é intracelular, ela não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro. Então ela tem que estar sempre ou dentro do carrapato, ou dentro do ser humano, ou dentro de uma capivara, ou dentro de algum outro hospedeiro, para ela poder sobreviver. Ela é uma bactéria intracelular. Quais são os principais hospedeiros?
Então, os principais hospedeiros são as capivaras e os cavalos, mas existem outros hospedeiros também. Então, temos gambás, bois, carneiros, cabras, porcos, veados, coelhos, cotias, tamanduás, galinhas, perus, seriemas, entre outros. A doença, tá? A doença, após você ser picado, ela tem um período de incubação entre 2 a 14 dias, numa média de 7 dias. E ela começa a apresentar alguns sintomas: febre alta persistente, cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa, dor no corpo, dores musculares constantes, edema no olho e conjuntiva, pode apresentar uma conjuntivite, vermelhidão, inchaço do olho ali, episódios de náusea e vômitos, diarreia, o paciente pode apresentar calafrios e manchas vermelhas e erupções pelo corpo e nas mãos e pés, e inchaço das mãos e pés. Então, trouxe aqui algumas fotos das extremidades dos membros aqui, já edemaciado, com edemas, e também ali com erupções e manchas vermelhas, que é um dos sintomas da doença aí que pode acontecer. A apresentação clínica da doença, tá? Então ela começa pela via hematológica e linfática, que é pela corrente sanguínea, né, e linfática ali. Nessa primeira fase, no início, o paciente apresenta febre elevada, cefaleia, mialgia, dores musculares, náuseas e EMES, episódio de vômitos. Já no terceiro a quinto dia, ela começa a evoluir para a fase das células endoteliais e pequenos vasos da pele, ou seja, ela começa já a invadir as células, tá? E aí esse exantema pode apresentar exantema em alguns casos, outros não, principalmente palmar e plantar, então inchaço das pernas ou dos membros aí das mãos e pés, vermelhidão, petequias, equimoses e hemorragias. Então aquelas pequenas feridas começam a aparecer ali. E após o sexto dia ela já evolui para a parte dos órgãos. Então ela começa a prejudicar os músculos esqueléticos, encéfalo, pulmões, coração, rins, baço, fígado e trato gastrointestinal, evoluindo para edema de membros inferiores, para hepatosplenomegalia, ou seja, o crescimento do fígado e do baço, insuficiência renal, edema pulmonar, então começa a gerar muito líquido no pulmão e o paciente começa a apresentar convulsões. Aqui tem uma apresentação clínica, que são as principais características, patogenia e imunidade da febre maculosa. Então, a bactéria, eu vou dar uma resumida aqui, tá? A bactéria ela é introduzida no ser humano através da pele lesionada ou de mucosas íntegras, aí começa a se disseminar pelos vasos linfáticos e capilares até a circulação sistêmica e pulmonar. Nesse ponto, começa a acontecer a fagocitose pelas células endoteliais, ou seja, ela começa a ser absorvida pelas células. Ali acontece uma proliferação e divisão binária dessas bactérias e essa disseminação intercelular formando redes celulares infectadas contíguas. Ela começa a se espalhar, gerando exantema, a produção de prostaglandinas ali, aumentando a permeabilidade nos vasos vasculares, vasodilatação, e aí começa a ter os outros efeitos de edema, evoluindo para pneumonia, miocardite, até atingir pâncreas, fígado, rins e estômagos ali, com lesões vasculares desses tecidos. Então ela tem uma forma bem agressiva e rápida ali de se proliferar e evoluir dentro do organismo humano. Qual é o tratamento mais indicado para a febre maculosa brasileira? O tratamento mais indicado são com antibióticos, tá? E é muito oportuno iniciar esses antibióticos antes do quinto dia da doença, porque quanto mais cedo você começar, mais rápido você consegue evitar a progressão dessa doença e o rápido avanço dela, né? Os dois antibióticos indicados que possuem efeito a essa bactéria é a doxiciclina e a cloranfenicol, tá? A de primeira linha mais indicada é a doxiciclina, mas se ela não estiver atuando ou se você não tiver disponível, pode se entrar também com o cloranfenicol. Mas a doxiciclina é a mais indicada. Para adultos, é indicado 100 mg de 12 em 12 horas por via oral ou endovenosa e, a depender da gravidade do caso, deve ser mantido por 3 dias até o término da febre.
Sempre que possível, ela tem que ser priorizada, né? Ela é de primeira linha, mais eficaz. O cloranfenicol, 500 mg de 6 horas por via oral, devendo ser mantido 3 dias após o término da febre. Em casos graves, pode-se elevar a dose até 1 grama por via endovenosa a cada 6 horas, até a recuperação da consciência e melhora do quadro clínico, mantendo-se o medicamento por mais 7 dias por via oral, na dose de 500 mg de 6 horas. Já para criança, a doxiciclina, crianças com peso inferior a 45 quilos, a dose recomendada é 2,2 mg por quilo, de 12 em 12 horas por via oral ou endovenosa. E dependendo da gravidade do caso, deve ser mantido 3 dias após o término da febre. Sempre que possível também tem que ser priorizada, porque é a medicação de primeira linha indicada. O cloranfenicol, 50 a 100 mg por quilo dia, de 6 em 6 horas, até a recuperação da consciência e melhora do quadro clínico geral, nunca ultrapassando a dose de 2 gramas por dia. Ela pode ser feita por via oral ou endovenosa, dependendo das condições deste paciente. Febre maculosa brasileira é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo caso deve ser notificado no SINAM, que é o Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação, por meio do preenchimento de uma ficha de investigação de febre maculosa. Tem lá o portal do SINAM que você consegue baixar este formulário. Deixei até o link aqui, depois eu vou disponibilizar também essa apresentação em PDF para que vocês possam divulgar. Aqui eu trouxe o modelo da ficha de notificação do SINAM para febre maculosa. Então trouxe aqui caso suspeito, tudo que você tem que preencher, e no próprio site do SINAM tem também um arquivo que tem um roteiro ali ensinando, explicando como deve ser preenchido cada um desses campos. Se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade, pode consultar também. Mas esse é o formulário de notificação compulsória, que geralmente é preenchido e encaminhado para a Secretaria de Saúde do seu estado, e eles notificam, né, do seu estado, do seu município, e eles notificam isso dentro do SINAM. Eles são obrigados a passar isso para o SINAM. Definição de caso, tá? Então, como que a gente define um caso suspeito de febre maculosa para a gente realizar essa notificação? Indivíduo com febre de início súbito, cefaleia, mialgia, com histórico de picada de carrapato ou contato com animais domésticos ou silvestres que tenha frequentado essa área de transmissão da febre maculosa nos últimos 15 dias. Ou indivíduo que apresente febre de início súbito, cefaleia, mialgia, seguido de exantema, entre o segundo e quinto dia da evolução e com manifestações hemorrágicas, ou em casos confirmados por critério laboratorial, por exames confirmados. Então tem exames ali de imunistoquímica, RIF, PCR e cultura que também conseguem diagnosticar e confirmar o caso. Esses casos precisam ser notificados, tá? Medidas protetivas para a febre maculose. Importante falar que a febre maculosa não possui imunoprevenção ou quimioprofilaxia, ou seja, não tem vacina ainda para a febre maculosa e nem medicações preventivas. Você toma uma medicação antes que você não vai se contaminar. Não existe hoje, tá? Não é recomendado. E aí, quais são algumas medidas protetivas aqui? Então, primeira, né, hábitos e comportamentos, se possível, evitar áreas de beira de rio, lagos com presença de capivaras, outras matas, locais com cavalos, gramados. Então, sempre tentar evitar esses ambientes que são ambientes que possuem, né, que podem ter ali carrapatos, né? Se você for a esses ambientes, usar calças compridas, meias altas, de preferência roupas claras para que você consiga identificar o carrapato ali se ele estiver grudado na sua roupa, né? Utilizar repelentes também diminui ali. Existem estudos que mostram que o uso de repelente diminui a incidência de picadas, inclusive de carrapatos também. E se você levar o seu pet para essas áreas, inspecionar o seu pet também. Chegando em casa, olha se ele está com carrapato ou não, já que né, tira o quanto antes ali. Se você for nessa área, é importante também que você faça inspeção a cada 3 horas sobre as suas roupas e peles. Use espelhos se você estiver sozinho ou pede para alguém te ajudar. E tem que ter atenção especial para algumas áreas do seu corpo, como couro cabeludo, ao redor e ao interior das orelhas, nas axilas, virilhas, na região do interior
umbigo, no períneo, no escroto, no prepúcio e atrás do joelho. São áreas ali que esses carrapatos costumam se abrigar, se alojar ali, que são áreas que geralmente você não vai enxergar ali se você não fizer uma inspeção bem detalhada ou com a ajuda de alguém, tá? E ao identificar esse carrapato na sua pele, a remoção deve ser por meio de movimentos circulares e com uma pinça, para evitar esmagar o carrapato, pois assim o fluido pode potencializar e entrar em contato com o seu organismo. Após tirar esse carrapato, aconselhável também que você lave essa ferida com água e sabão, e preferencialmente se tiver um sabão com função antibacteriana. Tá? Aqui eu trouxe alguns links relacionados. Então tem a nossa videoaula aqui, você pode também, eu vou divulgar esse material, então você consegue assistir essa apresentação, passar para outros colegas. Tem a apresentação em PDF também, de Enfermeiros do Bem. Informe técnico da onde a gente tirou esse material aqui, então informe técnico da febre maculosa da Secretaria do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde também e da Biblioteca Virtual de Saúde. São materiais de apoio para quem tiver interesse e quiser se aprofundar mais. Que deve ter cerca de umas 6 a 8 horas de conteúdo se você for ler com calma ali. Bom, essa foi a nossa apresentação. Queria deixar os contatos aqui da comunidade de Enfermeiros do Bem, né? O e-mail enfermeirosdobem21@gmail.com. Esse vídeo está disponível no nosso canal do YouTube Enfermeiros do Bem. Tem o nosso LinkedIn com mais de 17 mil enfermeiros inscritos já, Enfermeiros do Bem. O nosso Instagram com mais de 4 mil, quase 5 mil inscritos já, Projeto Enfermeiros do Bem. Temos os nossos grupos de WhatsApp ali disponíveis para membros. Se alguém quiser mais informação, pode procurar também. É importante que vocês divulguem o nosso material, comentem, conversem aqui se vocês gostarem ou não, para que a gente construa novas aulas e cada vez mais fortaleça a nossa enfermagem aí. Richard Laos, da comunidade Enfermeiros do Bem, muito obrigado e espero ter ajudado e esclarecido aí. Até a nossa próxima aula.